Muito bem, pessoal. Olá. Estamos começando então a nossa oitava e última aula do curso sobre a consideração moral dos seres sencientes, né? Mais especificamente aqui dos animais não humanos. E até então, até da primeira até a sétima aula, nós discutimos questões éticas, né? Questões que diziam respeito a como a gente deveria agir, que metas deveríamos buscar, né? E essa oitava aula é diferente. Eu não vou argumentar novamente a favor da igual consideração de todos os seres sencientes, né, porque isso já foi extensivamente argumentado nas outras aulas. Então vamos assumir aqui que a gente tem essa meta de beneficiar os seres sencientes e que então a gente discutiria na aula de hoje quais são as estratégias que a gente poderia adotar que causaria o maior bem possível. Tá? Então está aí o título, né? Pensando em como causar o maior bem possível. Então a gente vai discutir principalmente dois tipos de questão, né? Uma primeira é que critérios a gente deveria utilizar para escolher que problemas priorizar, né? Que problemas da prioridade, e que critérios a gente deveria adotar para ver que estratégias são mais eficientes ou que são menos eficientes, tá? Como a gente medir as eficiências de estratégias. Bom, uma coisa importante é que muita gente às vezes espera uma resposta prontinha, como se fosse um manual. Não vou dar isso aqui pelo simples motivo de que não se tem essa resposta, né? Não apenas eu, ninguém tem essa resposta, infelizmente, né? Então o que a gente tem são critérios que poderiam nortear as nossas decisões de maneira que a gente escolha cursos de ação que poderiam então causar o maior bem possível, né? E também que poderiam nos ajudar a detectar quais são aqueles critérios que são vieses, né? Aqueles critérios que parecem relevantes para medir a importância de um problema ou para medir a eficiência de uma estratégia, mas não são. Tá? Então, essa discussão de como causar o maior bem possível, né? Que vocês vão encontrar na literatura especializada aí na internet também pelo nome de altruísmo eficaz, né? É uma discussão relativamente recente, né? Teve início aí apenas nos últimos anos, porque até então o ativismo, não só na causa animal, em toda e qualquer causa, normalmente era abordado em termos de desde que se faça alguma coisa, tudo é igualmente válido, né? Essa que é a mentalidade predominante em relação ao ativismo, tanto em termos de estratégia quanto em termos de que causas escolher apoiar. A maioria das pessoas entende essa questão como se fosse uma questão de gosto pessoal, ou do que, por exemplo, na hora de escolher a causa, que causa apoiar, a maioria das pessoas acredita que o correto é que cada pessoa escolha apoiar aquela causa que sente mais simpatia, por exemplo. Tá? E na hora de escolher as estratégias também, então prevalece essa visão de que desde que se faça alguma coisa, tudo é igualmente válido. Qual é o problema com isso? Né? O problema com isso é que estratégias diferentes, né, têm consequências diferentes. Né? Algumas são mais eficientes do que outras e algumas produzem mais bem do que outras. Né? E tem certas estratégias que não apenas elas produzem muito menos quantidade de benefícios do que outras, como também elas podem ser contraproducentes, né? Elas podem ter um efeito contrário daquilo que se almeja. Então, se a nossa meta é realmente conseguir um mundo melhor para os seres sencientes, a gente não pode cair nessa de achar que desde que se faça alguma coisa tudo é igualmente válido. Né? Principalmente, né, por essas duas razões, porque a gente poderia adotar uma estratégia que fosse eficaz em alguma medida, mas que tivesse outras muito mais eficientes e a gente não enxergaria isso. Né? E também porque a gente poderia adotar uma estratégia contraproducente, mesmo com boas intenções. Né? E também esse problema de achar que desde que se faça alguma coisa tudo é igualmente válido, ele influencia na escolha de que causas apoiar. Né? Então, existe uma visão predominante que diz que todas as causas são igualmente importantes, né? E que cada pessoa deveria eleger aquela causa que sente mais simpatia. Qual é o problema com isso? O problema com isso é que
Depois a gente vai ver mais detalhadamente, tem vários problemas. Um é que as diferentes causas lidam com quantidade de vítimas diferentes, né? Tem causas que lidam com a quantidade de vítimas muito menor do que outras, né? Tem causas que lidam com a quantidade de vítimas gigantescamente maior. E as diferentes causas lidam com vítimas que estão em níveis diferentes de dano, né? De sofrimento e de mortes prematuras, por exemplo, né? E também as diferentes causas têm menor e maior quantidade de pessoas apoiando, né? Então, a gente tem que realmente encarar a realidade e concluir que é simplesmente falso, que se a gente for parar para pensar a coisa de maneira não tendenciosa, então é falso que todas as causas são igualmente importantes, né? Então, o que a gente teria que fazer, se nosso objetivo é produzir o maior bem possível, é estabelecer critérios de prioridade, e esses critérios nos ajudariam tanto a escolher que causas priorizar, quanto que estratégias seguir, tá? Então, o que move essa nova discussão aí sobre altruísmo eficaz é muito simples. É essa ideia de que, se é possível a gente fazer um bem, né, se é possível a gente diminuir o que tem de ruim no mundo, não tem por que a gente não querer causar o maior bem possível, né? Não tem por que a gente não querer aproveitar com a mesma quantidade de recursos, tentar causar o maior bem que a gente poderia, né? Qualquer outro curso de ação que a gente tomasse, que não causasse uma, uma quantidade de bem tão grande quanto a gente poderia, seria irracional, dada aquela meta que a gente tem de produzir, de melhorar a situação dos seres sencientes, né? Então, o que a gente vai discutir aqui são parâmetros, né, para a gente medir a eficiência de nossas estratégias e para elegermos quais problemas priorizar, né? Que problemas seriam mais urgentes, quais os problemas que a maioria das pessoas deveria investir mais recursos, mais tempo, por exemplo, né, mais investimento, não só de dinheiro, mas de tempo, né, principalmente. Quais problemas que a gente deveria enfatizar mais, né, dar uma atenção maior do que outros. E é claro, toda essa discussão aqui vai ser com base em critérios não tendenciosos, né? Não é com base no gosto pessoal que a gente vai dizer que esse problema é mais importante do que aquele. A gente vai trabalhar com o que a gente já discutiu em outra aula, que são critérios que poderiam ser defendidos imparcialmente, né? Que não favoreçam tendenciosamente esse ou aquele problema. Então, a gente vai discutir também sobre vieses, tá? Vieses são parâmetros que eles parecem relevantes. No nosso caso, eles parecem relevantes para medir a eficiência de uma estratégia ou para medir a importância de um problema, mas não são, né? São aqueles critérios que parecem relevantes, mas não são. Então, um dos grandes problemas que impede que se faça um ativismo eficiente é que a imensa maioria das pessoas, seja lá quando vai determinar a importância de um problema, seja lá quando vai determinar a eficiência de uma estratégia, tende a adotar critérios enviesados, tá? Critérios não por uma má intenção, mas por não perceber que são critérios irrelevantes para o que está sendo medido, tá? Então a gente vai passar vários vieses também. Então, vamos começar pelos parâmetros que são relevantes, né, para a gente estabelecer a importância de um problema, tá? Então agora não estamos falando da eficiência de estratégias, mas como vocês vão ver daqui a pouquinho, isso tudo se conecta com a eficiência também, tá? Então o primeiro ponto que a gente tem que se preocupar, se a nossa meta é produzir o maior bem possível, é eleger que problemas são prioritários, né? Porque de outra maneira a gente poderia estar investindo tempo num problema que ele não é tão urgente, né? Por exemplo, um problema que já tem muita gente se preocupando, né? Mas vamos ver então, quais são os parâmetros relevantes para a gente estabelecer quais seriam que problemas deveriam receber prioridade, tá? Por que é importante a gente fazer isso, né? Além daquelas razões que eu já enderecei, uma outra razão central é que ninguém tem tempo de se dedicar a todas as causas justas que existem, né? Então, como eu falei, existe aquela visão comum de que cada um então estaria justificado a se dedicar àquela causa que sente mais simpatia, né? Então a gente viu que um problema com essa visão é que, se a nossa meta é causar o maior bem possível, a gente tem que avaliar que causas são prioritárias, né? Porque do contrário, a gente poderia escolher uma causa que
ela envolve, por exemplo, uma escala de dano muito menor, ou que já tem muita gente se preocupando em resolvê-la e etc. Tá? E a gente poderia, com isso, negligenciar problemas muito maiores que tem pouca gente se preocupando, por exemplo. Nós já vamos ver isso em mais detalhes. Tá? Então, os especialistas no assunto, né, e depois até quem quiser mais referências sobre isso, está na lista bibliográfica lá que eu deixei no Moodle. Tá? E quem quiser mais material pode me pedir além daqueles, mas já tem bastante coisa lá para ler. Tá? Então, vamos falar então sobre quais são os parâmetros relevantes para se determinar a importância de um problema. Os especialistas nessa questão, eles não têm um consenso sobre quais são todos os parâmetros relevantes, tá? Mas pelo menos esse aqui, eles são amplamente aceitos. Tá? Então, a imensa maioria dos especialistas que lida com essa questão de altruísmo eficaz parece aceitar todos esses parâmetros aqui para determinar a importância de um problema, que é a escala de dano, né? Isso é, o quão ruim é aquela situação que o problema lida. Depois a gente já vai detalhar cada um desses parâmetros. Tá? O segundo parâmetro é a tratabilidade do problema, isso é, o grau de possibilidade que temos de ajudar aquelas vítimas, né? O quão possível é. Terceiro parâmetro é o grau com que o problema é negligenciado pela maioria das pessoas. Tá? E o último parâmetro é a efetividade na ajuda, né? Que seria um resultado de se considerar em conjunto todos os outros parâmetros e determinando, então, qual é a quantidade de benefícios que a gente causaria escolhendo esse ou aquele problema, levando em conta, claro, os recursos gastos. Né? Então, seria, porque a ideia de eficiência é isso, dada uma mesma quantidade de recursos, qual é o custo de ação que produz o maior bem possível. Tá? Isso que é eficiência em causar benefícios. Certo. Então, vamos detalhar cada um desses parâmetros, e o primeiro parâmetro que a gente vai detalhar é como medir a escala de dano. Né? Então, lembrando que a escala de dano diz o quão ruim é uma situação que uma causa lida. Né? Então, alguém poderia dizer, tá, mas isso varia muito, né? As pessoas têm concepções diferentes sobre como medir o quão ruim é uma situação. Né? Sim, isso é verdade e existem muitos critérios, né? Mas eu vou passar aqui apenas dois dos critérios principais e esses dois critérios, acho que a imensa maioria das pessoas concordaria, né? E acho que lá no final das contas, em termos de princípio abstrato, todo mundo concorda com esses dois critérios, só que na hora de aplicar na prática as pessoas aplicam isso de maneira enviesada, tá? Mas como a gente vai ver, na teoria é muito, muito difícil alguém rejeitar esses dois critérios. Tá? Então, a gente vai ver dois desses critérios principais, não quer dizer que tenham só esses dois, né? Podem ter vários outros, né? Por exemplo, um que a gente não vai trabalhar aqui são os níveis de desigualdade, né? Que é outro parâmetro que parece relevante também, tá? Mas como isso aqui é apenas uma introdução à questão, né? A gente vai trabalhar só com os dois critérios principais. Então, o primeiro critério é a quantidade de vítimas, né? Que diz o seguinte, né? Que quanto maior é a quantidade de vítimas que uma causa lida, né, que uma causa tenta ajudar, mais importante é aquele problema que essa causa está abordando. Né? E por que esse critério da quantidade de vítimas? Né? Bom, porque parece que ele se segue diretamente do argumento da igual consideração. Se vocês lembram, na terceira aula a gente abordou em detalhes esse argumento da igual consideração, que ele diz o seguinte, né, que é arbitrário dar um peso distinto ao bem de cada indivíduo, dependendo aí, por exemplo, de que espécie esse indivíduo pertence, de que raça, de que gênero. Por quê? Porque as razões para se considerar o bem de alguém derivam da possibilidade de esse alguém ser prejudicado ou beneficiado, de acordo com o que a gente decide. Né? Então, aquilo que deveria determinar a força das razões para a gente considerar o bem de alguém, deveria ser, então, a magnitude dos prejuízos e benefícios, né? E não sobre quem que vai recair esses prejuízos e benefícios, se é um membro da espécie humana, se é um animal não humano, se é um humano da raça X ou da raça Y, do gênero X ou do gênero Y, né? Isso não importa porque não influencia na magnitude dos danos e dos benefícios. Né? Então, basicamente, o princípio da igual consideração diz que
benefícios e danos de magnitude similar em indivíduos distintos deveriam receber o mesmo peso, né? Deveriam contar igualmente. Então, o que quer dizer, na verdade, esse princípio é só uma precaução para que não seja tendencioso. Se diz o seguinte: cada indivíduo conta por um, né? Nenhum conta por mais do que um. Ou seja, de um ponto de vista não tendencioso, o bem de um indivíduo não é mais importante do que o bem de outro, né? Tudo mais sendo igual. Claro, excluindo aí situações, por exemplo, de merecimento, né? Por exemplo, vamos supor que um indivíduo, ele, naquela situação, ele queira matar todos os outros, né? Então isso são exceções, são outra história, a gente já abordou isso em outras aulas, mas vamos falar assim, né? Tudo mais sendo igual, cada indivíduo conta por um, né? E nenhum indivíduo, os malefícios e benefícios de intensidade similar, indivíduos distintos deveriam receber o mesmo peso. Tá? Então isso, a quantidade de vítimas vai seguir diretamente desse princípio, porque se cada indivíduo conta por um, então 2 contam por 2, 3 contam por 3, ou seja, então quanto maior a quantidade de vítimas que um problema aborda, mais urgente é aquela situação, né? Porque tem mais seres ali sofrendo ou morrendo, etc. Tá? Então, tem um segundo parâmetro para medir a escala de dano, que é a gravidade da situação de cada vítima. Né? Porque não importa saber somente quantas vítimas tem, é importante saber também o quão ruim é a situação daquelas vítimas. Né? E quando eu falo o quão ruim, não é só o sofrimento. O sofrimento é um dos parâmetros principais, mas também, por exemplo, a prematuridade da morte. Né? Porque a gente viu na quinta aula, existe também o dano da morte, que é independente do dano do sofrimento. Também, esse parâmetro aqui, a gravidade da situação de cada vítima, se segue diretamente lá do argumento da igual consideração, porque se é o próprio teor negativo dos danos, né, aquilo que dá razões para a gente evitar esses danos, então, quanto maior for o dano, mais fortes são essas razões. Então, é por isso que a gente tem que ver qual é a gravidade da situação individualmente de cada vítima que aquele problema aborda. Né? Então, nós temos aqui, então, 2 critérios para medir a escala de dano, né? A quantidade de vítimas que um problema aborda e a gravidade da situação de cada vítima. Tá? Então, resumindo esses 2 critérios, ó, medindo a escala de dano, quantidade de vítimas, né? Quanto maior o número de vítimas, pior é o problema, e a gravidade da situação de cada vítima. Quanto mais grave, pior o problema. Por vezes, né, esses 2 parâmetros vão apontar na mesma direção. Por exemplo, quando o problema aí que tem o maior número de vítimas também é o problema no qual as vítimas estão na pior situação. Então, essas situações são mais fáceis de decidir que problemas priorizar. Né? Mas, em outras vezes, esses parâmetros podem conflitar. Né? Quando que conflitam? Quando existe um problema que tem uma quantidade maior de vítimas, né? Vamos ver, de todos os problemas que a gente poderia abordar, o problema A tem a maior quantidade de vítimas. Tá? Mas vamos supor que o problema B, que tem um pouquinho menos de vítimas, as vítimas estão todas numa pior situação do que as vítimas do problema A. Então, nesse caso, esses 2 critérios conflitaram. Né? Ou seja, o critério da quantidade de vítimas mandou priorizar o problema A e o critério da gravidade da situação individual de cada vítima mandou priorizar o problema B. O que fazer nesses casos? Né? Nesses casos, a gente tem que comensurar os 2 parâmetros. Né? O que é comensurar? A gente precisa pensar, por exemplo, comparando esses 2 critérios, quantidade de vítimas e gravidade da situação de cada vítima, a gente precisa pensar o quão mais grave precisa ser a situação das vítimas que estão em minoria, né, para que elas passem a ter prioridade, para que esse problema passe a ter prioridade. E também precisamos pensar o quão maior precisa ser a quantidade de vítimas daquelas que estão no estado ruim, mas não é tão grave quanto do outro problema, para que elas passem a ter prioridade. Ou seja, a gente precisa pesar, então, a partir de quando que ajudar o problema que tem a maior quantidade de vítimas é prioritário e a partir de quando que ajudar as vítimas que estão na pior situação, mas estão em minoria, seria prioritário. Tá? Então, a gente teria que comensurar e estabelecer qual é o peso desses 2 critérios e dependendo do que, né? A partir de quando, né? A partir de que nível de sofrimento individual é o sofrimento individual que tem mais peso, né? A partir de que número de quantidade de vítimas, qual é a proporção disso, né? Que a quantidade de vítimas teria maior peso, né? Isso é algo que a gente tem que tentar fazer se a nossa meta é
produzir o maior bem possível, né? Mas a gente não consegue fazer isso com precisão. Mas é uma coisa que a gente tem que tentar fazer, mesmo sem essa precisão que a gente gostaria que tivesse, mas não vai ter, né? Por quê? Porque mesmo se a gente fizer esse raciocínio, mesmo que a gente chegue numa conclusão que ela não tenha aquela precisão toda que a gente gostaria, ainda assim, isso é muito menos pior do que decidir a esmo, do que decidir aleatoriamente com base em sentimentos, por exemplo. Né? Ainda assim, a gente produziria um maior bem do que se a gente decidisse chutando, né? Então, mesmo sem a precisão que a gente gostaria, a probabilidade do resultado ser melhor é maior do que se a gente não se preocupasse em avaliar. Então, falamos aqui da escala de dano. Agora vamos passar para o segundo parâmetro, que é a tratabilidade do problema. Vamos lá. Tratabilidade do problema diz o seguinte: quanto mais tratável for um problema, mais fortes são as razões para priorizar esse problema. Então vocês vejam que esse, assim como todos os outros, é um dos critérios para determinar a importância de um problema. Não quer dizer que ele seja necessariamente tenha peso maior do que os outros ou peso menor, né? Isso pode variar, mas é um dos critérios. Né? Então a escala de dano é um, a tratabilidade é outro, não dá de determinar a importância de um problema com base em um desses parâmetros sozinhos. Né? Como a gente vai ver, a efetividade na ajuda, que é o parâmetro final, ele leva em conta todos esses outros em conjunto. Tá? Então, voltando, a tratabilidade do problema diz que quanto mais tratável for um problema, mais fortes as razões para se priorizar esse problema. Tá? Então, vamos dar um exemplo para mostrar por que isso é importante. Tá? Vamos supor que a gente tem ali um problema A, que tem 900 vítimas, tá? E um problema B, que tem 500 vítimas. E vamos supor que todas essas vítimas estão numa situação igualmente grave. Né? Então, se a gente olhar só para a escala de dano, né, o que a escala de dano vai dizer? Ora, o problema A é mais importante, porque tem maior número de vítimas. Né? E também, já que todas estão numa situação igualmente grave, né, o único critério que a gente tem para desempatar é a quantidade de vítimas. Então, se a gente não tiver como ajudar tanto vítimas do problema A quanto do B, se a gente só tiver que escolher um dos dois, a escala de dano diria, é o problema A. Mas vamos botar um outro fato aqui, uma outra informação que eu não botei ainda. Ó. Vamos imaginar que das 900 vítimas do problema A, só é possível ajudar 400. Tá? As outras 500 ali não tem o que se fazer. Né? Elas vão morrer de qualquer jeito, não tem nem como aliviar o sofrimento delas. Não, é impossível ajudar elas. Né? E em relação às 500 vítimas do B, vamos supor que aí a gente consiga ajudar 450 delas. Né? Então, se a gente inserir aqui a tratabilidade do problema, né, das vítimas tratáveis, não é um problema A com 900 e o problema B com 500. É o problema A com 400 e o problema B com 450. Porque o que importa é realmente aquelas vítimas que é possível ajudar. Né? Aquelas que é impossível, que não há o que se fazer, infelizmente, não tem o que se fazer, então não tem o porquê se considerar. Então, nesse caso, o parâmetro da tratabilidade nos diria que o problema B, apesar de ter um menor número de vítimas, teríamos razões para priorizar esse problema, né? Se com uma mesma quantia de recursos a gente conseguisse ajudar 450 vítimas do B, né, em comparação a 400 do A. Então, esse é o parâmetro da tratabilidade. Vamos passar para o terceiro parâmetro, que é o grau com que o problema é negligenciado. Esse parâmetro ele é muito importante, depois a gente já vai relacionar todos esses parâmetros que a gente está vendo com a questão dos animais não humanos, tá? E depois a gente vai ver que todos eles apontam aí para uma urgência de se priorizar, melhorar a situação dos animais não humanos. Tá? Mas vamos ver especificamente agora esse grau com que o problema é negligenciado. Né? Esse parâmetro diz o seguinte, que quanto mais negligenciado for um problema importante, mais fortes as razões para a gente escolher investir em resolver esse problema. Por quê? Porque, assim, se a gente já tem vários problemas lá que são importantes, mas tem um número X de problemas lá, que eles já têm um número muito maior de pessoas tentando solucionar, tentando ajudar aquelas vítimas, então é maior a probabilidade que essas vítimas sejam ajudadas, né? E aquelas outras vítimas, né? Se a gente escolher ajudar aquelas outras vítimas que o problema é mais negligenciado, a probabilidade é que a gente consiga produzir um bem maior.
Por quê? Porque aqueles problemas que já tem uma maior quantidade de gente se preocupando em resolver, em ajudar aquelas vítimas, é muito mais provável que esse problema seja resolvido e as vítimas sejam ajudadas sem a nossa ajuda, né? Diferentemente daquele problema que é negligenciado em maior grau. Tá? E o último seria a efetividade na ajuda, que, como eu disse, é um resultado de considerar todos os outros parâmetros em conjunto, levando em conta aí também a quantidade de recursos gastos, né? Mas, por exemplo, a tratabilidade do problema já é pensada também a partir da melhor estratégia ali que produziria maior benefício com a maior quantidade de recursos, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui com números para ficar mais fácil de entender o que é essa efetividade na ajuda. Então, efetividade na ajuda, né? Então, enfatizando, é o resultado final de se considerar todos os parâmetros relevantes listados antes ali, e também levando em conta aí os recursos gastos. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que temos um problema A, não é o mesmo problema A que eu falei agora há pouquinho, é outro, né? Que tem 100 vítimas e cada vítima está com um sofrimento de menos 50. Né? E um problema B que tem 90 vítimas, né? Tem 10 vítimas a menos, e cada uma está com menos 40 de sofrimento, né? Está sofrendo um pouquinho menos. Então, pelo critério aí da quantidade de vítimas, né? O problema A é mais importante. E pelo critério da gravidade da situação de cada vítima, também. O problema A é mais importante. Então, pela escala de dano, o problema A é mais importante. Tá? E vamos supor que a gente conseguisse ajudar tanto as 100 vítimas do problema A ou as 90 vítimas do problema B. Né? Então, a tratabilidade também diria para priorizar o problema A. E vamos supor que ambos os problemas são igualmente negligenciados. Tá? Não é que, por exemplo, tem mais gente já se preocupando com o problema A do que o B, ou vice-versa. Não. Esses problemas são igualmente negligenciados. Então, por todos esses 3 critérios ali que a gente viu, parece aí que então o problema A deveria ser prioritário. Mas vamos supor que com uma mesma quantidade de recursos, tá? Então isso aqui é sempre importante, né? Com uma mesma quantidade de recursos. E recursos que eu estou falando não é só o dinheiro que a gente gastaria para ajudar as vítimas, tá? É o tempo, né? Por exemplo, o tempo que a gente investiria, né, naquele problema. Né? O esforço, qualquer coisa que a gente gaste aí, energia para ajudar aquelas vítimas. Então, vamos supor que com uma mesma quantidade de recursos, a gente só tem 2 opções. Ou a gente passa todas as vítimas do problema A, essas 100 vítimas aqui, né, que estão em menos 50, ou a gente passa elas para menos 49, né, a gente dá um alívio muito leve para elas, ou então a gente passa todas as vítimas do problema B, todas as 90 vítimas, para mais 1. Né, uma melhora muito considerável, que elas deixam de sofrer e passam a ter um bem-estar positivo. Tá? No outro não, a gente tira menos 1 de sofrimento de cada uma. Então, parece que, mesmo que o problema A tenha uma escala de dano maior, se a gente escolher, nesse caso, priorizar o problema B, a gente consegue produzir um bem muito maior com uma mesma quantidade de recursos, então a gente seria mais eficiente em produzir bem, escolhendo o problema B. Tá? Então é isso que é efetividade na ajuda. Né? Se veria também a quantidade de bem possível de ser causado. Então, agora, antes da gente relacionar todos esses critérios aí com a situação dos animais não humanos, a gente vai começar a visitar aqui uns vieses, né, que são aqueles critérios que parecem relevantes para medir a importância de um problema ou para medir a eficiência de uma estratégia, mas não são. Né? Então, vamos ver como é que os vieses afetam a avaliação das pessoas na importância de um problema e em avaliar a eficiência de uma estratégia. O primeiro viés, que é o viés que a gente está abordando aí no curso inteiro, né, é o viés da espécie. Né? A imensa maioria das pessoas é especista e principalmente especista antropocêntrico, né? Porque acha que ou apenas o bem dos humanos importa, ou então que o bem dos humanos importa em maior grau, né? Diante de benefícios e prejuízos de magnitude similar. Como a gente viu, isso é um preconceito, né? É uma forma de discriminação, é injustificável. Não vou repetir aqui os argumentos, né? Que a gente viu vários argumentos, principalmente na aula 3, para concluirmos que o especismo é injustificável. E, devido a esse viés especista, o que acontece? Na teoria, a imensa maioria das pessoas aceita aqueles 4 critérios de prioridade que a gente acabou de discutir. Mas, na prática, o que acontece? A imensa maioria das pessoas prioriza os problemas dos humanos
né? Isso é completamente irracional. Por quê? Porque se a pessoa aceita aqueles critérios, então, na prática, ela deveria agir de acordo com aqueles critérios, né? Se ela prioriza os problemas humanos, ela está indo contra aqueles critérios. Vamos ver por quê. Então, a imensa maioria das pessoas, quando escolhe abraçar uma causa, né, ou quando decide doar para alguma organização, escolhe ajudar humanos. Né, isso é óbvio. Isso se deve à crença aí de que os humanos importam mais, ou até mesmo de que apenas os humanos importam. Né? Mas como a gente viu lá o argumento da relevância, da igual consideração, da imparcialidade, lá na aula 3, né, de um ponto de vista não tendencioso, o bem de cada ser senciente conta por igual, independentemente de espécie, de raça, de gênero, de idade, de tamanho, etc. Tá? Então, existe um entendimento muito equivocado da aplicação do princípio da igual consideração nessa questão de que causas priorizar. Porque tem gente que pensa assim, o princípio da igual consideração não diz que todo ser senciente conta por igual? Então todas as causas são igualmente importantes e cada um poderia escolher aquele que se sente mais simpatia. Né? Não é assim. Por quê? Do fato de que cada ser senciente conta por igual, não se segue que todas as causas são igualmente importantes. Por quê? Justamente porque cada causa lida com uma quantidade de vítimas diferente, com um nível de sofrimento e de mortes prematuras individuais diferente, né? Com uma tratabilidade diferente, com um grau de negligência diferente e com uma efetividade na ajuda diferente. Né? Então, não se pode dizer que do princípio da igual consideração se segue que todas as causas são igualmente importantes. Muito pelo contrário. Se a gente aceita o princípio da igual consideração, a gente vai ver que existem causas que são muito mais importantes do que outras. Tá? Então, só enfatizando, né? Cada causa lida com quantidades diferentes de vítimas, né? Lida com níveis distintos de sofrimento individual. Tá? Por fim, cada causa lida com problemas negligenciados em maior ou menor grau, né? E evita magnitudes distintas de danos com uma mesma quantia de recursos. Então, se alguém aceita a igual consideração de todos os seres sencientes, não vai dizer que todas as causas são igualmente importantes. Tá? Ok. Desfeita essa confusão, vamos falar agora da situação dos animais não humanos e como é que isso se relaciona com aqueles 4 critérios que a gente viu. Né? A situação dos animais não humanos é a que melhor cumpre os requisitos de prioridade apresentados para determinar ali a importância de um problema. Tá? Por quê? Vamos ver. Tanto pela quantidade de vítimas, tá? Quanto pela gravidade da situação individual de cada vítima, quanto pelo grau de possibilidade de ajudar e o grau com que o problema é negligenciado. Então, vamos detalhar cada um desses parâmetros agora em relação à situação dos animais não humanos. Né? Então, primeiro, a escala de dano. A imensa maioria dos animais não humanos está em uma situação comparativamente muito pior do que a imensa maioria dos humanos. É claro, existem muitos humanos que estão numa situação muito ruim, mas a imensa maioria dos animais não humanos nasce, como a gente viu lá na primeira aula, ou numa granja industrial para sofrer intensamente, num nível de sofrimento assim absurdamente gigantesco, desde o momento que nasce até o momento que morre, e tem mortes prematuras, ou nasce na natureza para passar pela mesma coisa, como a gente viu na aula 7. Né? Nasce, tem sofrimento extremo desde o momento que nasce até o momento que morre. Tá? A imensa maioria dos animais não humanos. Tá? E um segundo ponto, que é o dos mais importantes, a quantidade de animais não humanos em situação de sofrimento extremo e de mortes prematuras de animais não humanos é tão gigantesca, é tão astronômica, como a gente viu aí, principalmente na aula 7, que tratamos ali dos danos naturais, né? Que tem lá, num dado momento, em torno de 10 quintilhões de indivíduos padecendo de sofrimento extremo, né? Só na Terra, né? Que ainda assim a gente teria que concluir por priorizar ajudar os animais não humanos, mesmo que os humanos importassem muitas vezes mais. Então isso eu acho uma implicação muito importante e muito curiosa, tá? Que é o seguinte, se alguém aceita a igual consideração de todos os seres sencientes, vai ter que dar uma prioridade e uma importância maior a melhorar a situação dos animais não humanos, porque a quantidade de vítimas e de sofrimento individual é gigantesca, gigantescamente maior do que qualquer outro problema que a gente possa pensar que afete humanos. Mas
um ponto muito curioso, muito importante se apontar, é que mesmo quem rejeita a igual consideração, mesmo quem dá um peso maior, mesmo muito maior, ao bem dos humanos, teria que concluir igual. Vamos ver por quê. Eu não botei os cálculos agora, né? Depois eu vou botar, tá? Isso se deve pela quantidade gigantesca de vítimas, tá? E depois eu vou voltar e vou mostrar um cálculo para mostrar que mesmo quem dá um peso maior ao bem dos humanos teria que priorizar ajudar os animais não humanos, tá? Ok. Vamos só passar um outro parâmetro aqui, efetividade na ajuda, né? A efetividade na ajuda diz o seguinte, que no caso dos animais não humanos, com a mesma quantidade de recursos, geralmente é possível a gente ajudar uma quantidade muito maior de animais não humanos do que de humanos. Tá? Vamos pegar um exemplo lá da questão dos danos naturais, que a gente estudou na aula 7, né? Que a gente viu que a grande causa aí dos danos naturais é a dinâmica populacional, né? Pelo fato de existirem, que a maioria de espécies de seres sencientes se reproduzirem maximizando a quantidade de filhotes, né? E isso resulta na maximização de seres que vão ter vidas cujas experiências de sofrimento são predominantes, quase 100%, e mesmo muitas vezes 100% de todas as experiências que eles teriam naquela vida, né? E como esses animais maximizam a quantidade de filhotes, né? Eles têm ninhadas que têm milhares, milhões, muitos milhões aí de filhotes por reprodução, né? E geralmente sobrevive só 2 por ninhada, e de ninhadas aí que chegam às vezes a 300 milhões, por exemplo, no caso do peixe-lua, né? Então, se a gente esterilizar um único animal que se reproduz maximizando a quantidade de filhotes, isso evita que um número gigantesco de seres nasça só para experimentar sofrimento extremo. Tá? E o recurso que isso gastaria provavelmente seria menor do que se a gente investisse em problemas humanos e evitaria uma quantidade de mortes e de sofrimento muito menor, se escolhêssemos ajudar os humanos. Tá? Então, a efetividade na ajuda parece apontar também que os problemas que afetam os animais não humanos deveriam ser prioritários. Tá? E, muito importante, esse outro parâmetro, o grau com que o problema é negligenciado, né? Porque, dada a vigência do especismo antropocêntrico, a situação dos animais não humanos é amplamente negligenciada, né? Tem pouquíssimas pessoas que se preocupam em melhorar a situação deles. Né? Então, isso é mais uma razão para se priorizar ainda mais melhorar a situação dos animais não humanos, porque em relação ao humano já tem muito, muito mais gente se preocupando. Tá? Então, se a gente aplica aqueles critérios de prioridade que a gente viu de maneira não tendenciosa, a gente tem que concluir que deveríamos priorizar melhorar a situação dos animais não humanos. Né? E agora eu vou mostrar os cálculos daquilo que eu falei anteriormente, que é uma implicação muito curiosa e acho muito importante de enfatizar, é que a gente teria que concluir por priorizar ajudar os animais não humanos, em investir nessa causa, mesmo que os humanos importassem muitas vezes mais. Vamos ver por quê. Vamos imaginar que o sofrimento humano, tá, importe 10 vezes mais do que uma mesma quantidade de sofrimento, seja intensidade e duração, de cada animal não humano. Né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que alguém tivesse provado que o especismo antropocêntrico está correto e que, então, se a gente tem lá um humano com sofrimento de menos 20, né? E um animal não humano com sofrimento também de menos 20, então, que esse sofrimento humano, que é equivalente, ali ele importa 10 vezes mais. Então, se fosse assim, isso implicaria que, para a gente investir uma mesma quantidade em ajudar animais não humanos, equivalente àquela que a gente investiria em ajudar humanos, teria que ter 10 vezes mais animais não humanos em uma situação igualmente ruim. E aí a gente teria que investir a mesma quantidade de recursos, né? Porque, segundo essa visão, aí os humanos importariam 10 vezes mais. Então, vamos supor que a gente tivesse 10 humanos sofrendo, tá? E a gente investa, sei lá, R$ 500 para ajudar esses 10 humanos, tá? Então, para a gente, segundo essa visão, investir os mesmos R$ 500 para ajudar animais não humanos, teria que ter 10 vezes mais humanos. Quantos humanos que eu falei que tinha? 20, né? Acho que foi 20. Então, aí teria que ter 200 animais não humanos sofrendo na mesma intensidade. Então, essa visão teria que concluir que aí a gente teria que aplicar a mesma quantidade de recursos. Mas, então, se tivesse aí
mais do que 10 vezes animais não humanos sofrendo em intensidade similar, mesmo essa visão teria que priorizar ajudar os animais não humanos. Né? Teria que defender investir mais recursos em ajudar os animais não humanos, mesmo que ela dê um peso 10 vezes maior para o bem dos humanos. Tá? Então, vamos aplicar isso nos casos reais. Vamos supor que a quantidade anual de animais não humanos em situação de sofrimento extremo fosse muitíssimo menor do que é. Fosse assim apenas, né, 1 trilhão. Porque como eu estou falando apenas, 1 trilhão é um número enorme, mas como a gente viu, a gente tem aí em torno de 10 quintilhões, né, somando aí os animais explorados pelos humanos e os animais padecendo lá dos danos naturais, que a gente viu na 7ª aula. Né? Mas vamos supor que fosse muito menos, fosse só 1 trilhão, né, a quantidade de animais não humanos sofrendo, né, extremamente. E vamos supor que a quantidade anual de humanos em situação de sofrimento extremo, um sofrimento equivalente àquele que os animais não humanos padecem, né? Geralmente na realidade não é assim, né? Geralmente na realidade os animais não humanos têm um sofrimento imensamente maior. Por exemplo, os que estão nas grandes industriais muitas vezes são escaldados vivos, né? Os que estão na fazenda de pele têm a sua pele arrancada enquanto eles estão vivos, etc. Né? Então, tem lá as galinhas poedeiras que ficam amontoadas todas muitas, né, numa mesma gaiola, assim, sem se mover uma única vez na vida, e etc. Né? Então, vamos supor que a quantidade anual de humanos em uma situação de sofrimento equivalente àquele padecido pelos animais humanos fosse muito maior do que é. Digamos que fosse o total da população humana, 7,7 bilhões. Tá? Mesmo fazendo essas concessões, né, de que vamos supor que a população de animais não humanos sofrendo fosse muito menor e que a de humanos fosse muito maior. E ainda assim, tá? A quantidade de animais não humanos em uma situação de sofrimento equivalente seria 130 vezes maior. Nessa concessão que a gente fez, não no mundo real. No mundo real é ainda gigantescamente maior, mas ainda assim seria 130 vezes maior. Então, mesmo nesse cenário aqui, e mesmo que o sofrimento humano importasse 10 vezes mais, ainda a gente teria que investir 13 vezes mais recursos em ajudar os animais não humanos. Então, é por isso que mesmo quem dá um peso maior ao bem dos humanos, ainda teria que priorizar investir mais recursos em ajudar os animais não humanos. Tá? Se a gente levar em conta os números reais, a proporção é astronomicamente maior. Porque a população de humanos gira em torno de 7,7 bilhões. Tá? E a população de animais sencientes, não estou contando todos os animais, são só os animais capazes de sofrer e desfrutar, que são os que nos interessam, né, que são os capazes de ser prejudicados e beneficiados, é 10 elevado a 19. Tá? Então aí a gente tem 10 quintilhões. Tá? Isso significa que para cada humano existem 1,3 bilhões de animais não humanos sencientes. Tá? E a imensa maioria desses animais, como a gente estudou lá na aula 7, né, nasce de uma vida onde predomina largamente o sofrimento intenso. Tá? Nessa situação real, para alguém negar a prioridade de mudar a situação dos animais não humanos, teria que dizer que então o sofrimento de cada humano importa mais do que 1,3 bilhões do que o sofrimento equivalente de cada animal não humano. E isso, como a gente viu, é uma coisa completamente absurda, porque, dado o argumento da igual consideração, não existem razões para dizer nem que o sofrimento humano importa um pouquinho mais. Não. Sofrimentos equivalentes, de um ponto de vista não tendencioso, importam em igual medida. Tá? Então, alguém dizer, mas a gente tem que priorizar e ajudar os humanos, porque o sofrimento humano equivalente importa 1,3 bilhão de vezes mais. Poxa, isso é muito fora da casinha, não tem nem como imaginar uma maneira de fundamentar isso. Tá? A única maneira, parece, seria dizer que o sofrimento humano é um trunfo, né? Que nenhum sofrimento de animais não humanos equivalente se equipararia, nem que se somasse os quintilhões todos de animais não humanos. E, como a gente viu, isso é altamente tendencioso, porque não existe nenhum bom argumento para se pensar que o sofrimento de humanos importe mais. Né? O sofrimento importa porque ele é negativo, né? E o quão negativo é o sofrimento não importa, não depende o quão negativo é o sofrimento importa, óbvio, mas ele não depende da espécie de quem está padecendo o sofrimento. Né? Então, é por isso que o especismo é análogo ao racismo, ao sexismo, etc. Então, vamos passar para outro viés que
que também influencia na hora de avaliar a importância de um problema e na eficiência de estratégias, que é o viés da espécie ligado ao ambientalismo, né? Porque os animais não humanos que pertencem a espécies em extinção, em comparação aos animais que são membros de espécies que têm uma população abundante, eles recebem, aqueles animais que estão em extinção, os problemas que os afetam recebem aí uma atenção muito maior, né? Só que, como a gente viu, a densidade populacional de uma espécie não tem nada a ver com o grau de sofrimento, né? Não quer dizer que os animais que estão em risco de extinção, eles estão correndo risco de sofrer mais, né? Muito pelo contrário, né? Muitas vezes, o fato daquela população de espécie ela ser abundante é sinal, talvez, de que o sofrimento ali esteja sendo maximizado devido à quantidade absurda de reproduções, né? Então, mas dada a predominância da visão ambientalista, que visa preservar espécies e ecossistemas, né, aquelas entidades não sencientes que são vistas pelo ambientalismo como possuindo valor em si, e não porque isso beneficiaria os animais, né, muito pelo contrário, como a gente viu no ALA6, muitas vezes as metas ambientalistas prejudicam os animais. Então, devido a essa visão ambientalista, os animais, os problemas que afetam animais que estão em risco de extinção recebem uma atenção muito maior, e os problemas que afetam animais de espécies nativas, né, em comparação a membros de espécies que são consideradas invasoras, né? Então, isso também é uma forma de especismo, né? Ainda que não um especismo antropocêntrico, mas uma forma de especismo porque dá um peso distinto aos danos de magnitude similar, por exemplo, o sofrimento e a morte prematura, em indivíduos de espécies distintas, né? Sendo que isso não influencia na magnitude do dano. E existem outros vieses que acabam fazendo as pessoas construírem outras hierarquias, né, de seres sencientes, e que isso acaba enviesando a avaliação da importância de um problema. Por exemplo, normalmente os animais considerados aí mais inteligentes recebem uma prioridade, mesmo que estejam sofrendo menos, né, recebem uma consideração maior. Aqueles seres que a gente tem uma proximidade territorial, geralmente são considerados de maior grau, isso é um viés também, né? Por exemplo, nos países desenvolvidos, vamos pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né? A imensa maioria das doações de cidadãos americanos vai para organizações que trabalham em ajudar humanos, né? Que são os próprios americanos ali. Só que se a pessoa vai querer ajudar humanos, os humanos que estão sofrendo mais e morrendo mais não estão lá nos Estados Unidos, né? Estão nos países subdesenvolvidos, né? Então, por exemplo, lá nos países africanos, né? Então, essa proximidade territorial gera também esse viés de a gente preferir ajudar aqueles que estão próximos, mesmo que eles estejam numa situação que não é tão ruim quanto outros, né? E que talvez eles estejam em menor quantidade. Também, outro viés é aquele da proximidade em termos de empatia, né? Por exemplo, a situação dos animais não humanos, dos mamíferos e aves, ela é trazida à tona, né? Ela é discutida muito mais vezes pelos ativistas do que a situação dos peixes, dos insetos, dos répteis, dos anfíbios, né? Por quê? Porque esses animais despertam menos empatia, né? Então isso é outro viés, porque como a gente viu, o quanto eles vão sofrer e morrer e ser prejudicados não depende do que a gente sente por eles, né? E outro viés muito importante e pouco se fala nele é o tamanhismo, né? Quanto menor o animal, parece que menos importante as pessoas acham que ele é, mesmo que seja capaz de sofrer tanto quanto um animal muito maior. Por isso, né, que a situação dos invertebrados é geralmente altamente negligenciada, porque se junta aí, né, o viés que é centrado na empatia, na falta de empatia, no caso, né, por esses animais, e o viés do tamanhismo. Né? E por isso, por exemplo, tem muita gente que pensa assim, eu quero diminuir o meu consumo de animais, então vou parar de comer bovinos, por exemplo, e passar a comer, substituir por frangos ou peixes, ou até mesmo insetos, né? Poxa, quanto menor o animal, mais mortes a pessoa vai estar causando, né? Porque para produzir a mesma quantidade daquele produto lá de origem animal, um quilo de carne, por exemplo, quanto menor o animal, precisaria de mais animais morrendo e sofrendo para produzir a mesma quantidade de alimentos, né? Então,
Bom, na verdade, se a pessoa quer realmente beneficiar os animais, é importante que ela escolha não consumir os animais, né? E não trocar um animal por outro. Mas, mesmo que a pessoa, né, essa ideia de trocar um animal por outro, se ela troca por um animal menor, é pior ainda. Né? Pior ainda, porque ele vai estar matando muito mais animais. Né? Então, existe um viés que outro viés que a gente abordou em detalhes lá na sétima aula, que é o viés da origem do dano, né? Isso é uma coisa que eu acho que é das mais tristes, assim, porque a imensa maioria dos defensores dos animais se preocupa quase que exclusivamente com os danos que os animais não humanos padecem em decorrência de práticas humanas, né? Por exemplo, a exploração animal, e negligencia totalmente os danos naturais, né? Os danos que os animais padecem em decorrência dos processos naturais. E como a gente viu na aula 7, a quantidade de animais que padecem desses danos naturais é astronomicamente maior do que a quantidade de animais que padecem de danos antropogênicos, e a quantidade de sofrimento individual desses animais que estão lá na natureza e são vítimas de danos naturais também é imensa, é gigantesca. Então, isso é um viés, né? Porque se a gente realmente se preocupa com os animais, a gente não vai fazer essa distinção, a gente vai querer buscar a melhor situação para eles, né? Se a gente faz essa distinção, não, o que importa são os danos que os humanos causam. Então, me desculpa, a pessoa está preocupada com os humanos, não está preocupada com os animais, está preocupada em fazer os humanos se sentirem, assim, puros, né, santos e tal, tipo, que lava as mãos, né, mano, não causa o mal, mas deixa o mal acontecer. Então, isso não faz sentido nenhum, se o que realmente importa é o bem dos animais. Tá? Então, similarmente, junto com esse viés da origem do dano, geralmente vem o viés de se sentir mais responsável pelos atos e não pelas omissões. Tá? Por quê? Porque o dano, no caso dos atos, fica muito nítido, né? E no caso das omissões, não fica, é um dano que fica mais lá para baixo do tapete, mas ele está igualmente presente, por vezes ele é muito maior, só que como é mais difícil da gente perceber e da gente se sentir culpado por esses danos, né, a gente tende a não dar peso aos danos decorrentes de omissões. Mas, novamente, se nossa meta é produzir o maior bem possível, a gente não pode fazer essas distinções tendenciosas, porque isso só vai atrapalhar a gente produzir o maior bem possível. Tá? Então, falei agora de outros dois vieses, né? A origem do dano, se é antropogênica ou natural, e o viés da distinção entre atos e omissões. Né? Enfatizando, para aqueles que vão ser afetados, não importa se eles vão ser prejudicados por um ato ou omissão da nossa parte, ou se o dano é de origem antropogênica ou se é de origem natural. O que eles querem é não ser prejudicados. Tá? E se a gente se importa com eles, é isso que a gente vai buscar. Tá? O quão ruim é o dano, né, depende o quê? Da magnitude desse dano, né? Ou seja, da intensidade desse dano, da duração desse dano. Isso não tem nada a ver com a origem do dano, se é antropogênico ou se é natural. Não tem nada a ver também se o dano vai ter lugar devido a um ato ou uma omissão da nossa parte. Tá? É claro, alguém poderia dizer, não, mas tem atos que são mais fáceis de evitar do que certas omissões. Sim, isso tudo a gente discutiu lá na terceira parte da aula 7, né? Como a gente viu, também tem o contrário. Tem certas omissões que são mais fáceis de evitar do que certos atos. Tem certas omissões cujo dano é maior do que certos atos. E por aí vai. Tá? Então, se a gente se basear em qualquer um desses vieses que a gente acabou de comentar, a gente não vai ser o mais eficiente possível em tornar o mundo um lugar menos pior. Pior ainda, né? Se a gente se basear em qualquer um desses vieses, a gente corre o risco de ser contraproducente e aumentar ainda mais o sofrimento e as mortes prematuras no mundo. Tá? Dos animais não humanos, principalmente. Depois a gente já vai ver hoje aqui o problema dos riscos S, né, que são os riscos de a gente produzir um sofrimento gigantesco, justamente por não pensar bem nesses critérios aqui. Tá? Então, agora vamos falar um pouco de vieses cognitivos. Tá? Até agora eu falei mais de vieses no sentido moral, né, ou seja, aqueles critérios que eles são irrelevantes para o grau de consideração moral que se deveria dar a alguém. Mas tem outros vieses que eles são cognitivos, né? Eles atrapalham mais o nosso cálculo aí de eficiência, por exemplo, né? Então, alguns desses vieses vão influenciar a gente a medir a eficiência de maneira equivocada e outros vão influenciar a gente a avaliar a importância de um problema de maneira arbitrária, mas não de acordo com o grau de consideração moral que a gente dá a alguém, mas de acordo com outros parâmetros, por exemplo,
parâmetros temporais, né, em relação ao tempo que a decisão vai ser tomada, e isso vai acabar em que a gente dá uma consideração, negligencia consideração moral a muitos seres. Depois a gente vai ver. Então, o primeiro viés cognitivo, são dois juntos, que eles quase sempre estão juntos, né? Que é o raciocínio motivado e o viés de confirmação. O que são esses vieses, né? O raciocínio motivado, ele é um mecanismo de raciocínio, né? Através do qual as pessoas vão avaliar os argumentos e as informações que recebem de forma enviesada, de modo a acomodar aquela conclusão que elas preferem chegar. Então é mais ou menos assim, ó, num raciocínio honesto, como é que a pessoa faz? A pessoa avalia os argumentos, avalia os dados, né, avalia as informações e chega na conclusão que os argumentos mostram, né, que os melhores argumentos mostram. Como que é o raciocínio motivado? A pessoa primeiro diz, essa é a conclusão que eu quero chegar. E entorta os argumentos e os fatos para acomodar aquela conclusão de qualquer maneira. Né? A maioria das pessoas faz isso, não faz por maldade, mas faz justamente devido a essa tendência natural de se ter esse viés. Tá? A imensa maioria de nós tem, eu acho que talvez todos nós tenhamos em graus diferentes. Né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar vigilante em cima. E o viés de confirmação está junto com o raciocínio motivado, porque ele consiste nessa propensão em a gente buscar aquilo que confirma as crenças que a gente já tem e ignorar aquelas informações e aqueles argumentos que vão contrariar o que a gente queria que fosse verdade. Tá? Sem se preocupar com a veracidade dessas informações. Tá? Então, vamos dar uns exemplos. Tá? Eu acho que eu botei 3 exemplos aqui que tem muito a ver aí com a situação da causa animal. O primeiro, eu acho que todo mundo que é defensor dos animais já se deparou com isso, né? A maioria dos animais tem um sistema nervoso central, né? A maioria das espécies de animais, e isso faz com que eles sejam sencientes, né? Sejam capazes de ter experiências, né? Que sofram, que desfrutem e tal. Como a gente viu, isso não é o caso das plantas, né? As plantas não possuem sistema nervoso, né? E muito menos um sistema nervoso central. E, como a gente viu, é o processamento das informações no sistema nervoso central que dá lugar à consciência e que torna possível sofrer e desfrutar. Apesar de todas essas evidências científicas, devido ao fato de que muitas pessoas gostam de comer animais, né, elas duvidam que os animais sofram, né, e afirmam que as plantas sofrem. Isso é muito curioso, é um exemplo de raciocínio motivado e viés de confirmação, porque assim, as evidências, tanto empíricas no sentido do dia a dia, assim, do que a gente percebe diretamente, quanto as evidências científicas comprovadas por estudos, mostram que as razões para se acreditar que os animais que têm sistemas nervosos centrais são sencientes são muito fortes, né? E a gente não tem nada equivalente em relação às plantas, mas porque as pessoas gostam de comer animais, as pessoas duvidam que os animais sentam e afirmam que as plantas sentem. Por quê? Porque elas acham que mostrando isso estaria justificado o consumo de animais. E isso é outra coisa muito equivocada, porque assim, se ficasse comprovado que as plantas também sofrem, o que teria que se fazer é bolar uma outra maneira de se comer que não prejudicasse nem plantas nem animais, ou que pelo menos diminuísse o sofrimento de ambos, e não que estaria justificado continuar sem se preocupar com essa questão. Tá? Então já aconteceu assim de algumas pessoas me perguntarem, darem esse argumento, não, mas eu acho que planta sente. Aí, o que tu acha disso? Aí falou, olha, antes de eu responder, eu vou dizer uma coisa. Se planta sentir, tu vai ter que deixar de comer animais e plantas. Tu continuas acreditando que planta sente? Aí algumas pessoas falam, não, então não. Então, isso é um exemplo de raciocínio motivado. Né? A pessoa realmente não acredita naquilo. Né? A pessoa finge que acredita em certas conclusões, em certas informações, em certos dados, porque isso sabe que isso chegaria naquela conclusão que ela já quer, né? Sem se preocupar se aquilo é verdadeiro ou não. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Tá? Eu botei um terceiro exemplo. É um segundo exemplo. Eu acho que eu pulei um. Acho que era só esses dois mesmo e eu botei o número errado. Então, a maioria das pessoas... Agora já é um outro exemplo, né, de raciocínio motivado e viés de confirmação. A maioria das pessoas tende a olhar apenas para os efeitos positivos daquela decisão que elas já consideram correta e olhar apenas para os efeitos negativos daquela posição que elas discordam. Tá? Então,
Normalmente, quando as pessoas estão debatendo, né, e discordam de uma posição, elas acham que apontar um único efeito negativo daquela posição que elas discordam, elas acham que isso já é suficiente para se rejeitar aquela posição. E, analogamente, elas acham que apontar um único aspecto positivo daquela posição que elas concordam já seria suficiente para que a gente devesse aceitar essa posição. Né? Mas não é assim. Por quê? Porque, geralmente, cada curso de ação vai gerar tanto danos quanto benefícios. Né? O que adianta eu apontar, por exemplo, um benefício do que eu estou propondo, se o que eu estou propondo, além desse benefício, causa danos imensamente maiores? Né? Então, no raciocínio honesto, né, o que a gente teria que fazer é um balanço dos danos e benefícios de cada curso de ação disponível e ver qual é que tem o maior saldo positivo. Né? Então, não é incomum essa coisa das pessoas considerarem suficiente para rejeitar certo curso de ação o fato dele causar algum dano, né? E, igualmente, suficiente para aceitar certo curso de ação o fato desse curso de ação resultar em algum benefício. Qual é o problema? Né? O problema é que, normalmente, cada curso de ação não causa somente danos ou somente benefícios. Normalmente, cada escolha que a gente faz causa tanto danos quanto benefícios. Tá? E é possível que aí certo curso de ação que cause danos também evite danos maiores. Né? Ou pode ser que todas as outras opções disponíveis causem ainda mais dano do que esse que causa dano. Né? Pode ser que as outras opções tenham um saldo negativo ainda maior. Né? Então, também é possível que uma certa ação promova benefícios, mas também cause danos. E é possível que ela impeça outros benefícios maiores, ou somente que ela cause benefícios, mas não cause uma quantidade tão grande de benefícios quanto a outra opção que a gente poderia escolher. Né? Então, isso tudo para mostrar que se a nossa meta é ser o mais eficiente possível em causar o bem que a gente poderia causar, a gente não pode pensar só em termos de esse curso de ação aqui ele causa um benefício, então vamos escolher isso aqui. Não, espera. Vamos ver se também causa dano, vamos ver a quantidade de danos e a quantidade de benefícios. Né? Vamos comparar com todos os outros cursos de ação possível que a gente poderia tomar. É isso é por aí que começa o raciocínio honesto. Tá? Então, em relação a esse raciocínio motivado e viés de confirmação, se a nossa meta é fazer o nosso melhor para ajudar os animais da melhor maneira possível, a gente precisa se perguntar constantemente: será que a gente está favorecendo tendenciosamente aquelas crenças que a gente já tem? Né? Ou será que a gente está aberto a pesquisar novas maneiras de buscar a melhor estratégia possível para beneficiar os animais? Será que a gente está aberto a pensar em problemas que talvez até agora a gente não percebeu? Né? Porque, infelizmente, os humanos têm essa tendência natural, acho que todos nós temos, né? De não gostar de saber que a gente se enganou, né? De que a gente estava errado até então. Então, é uma coisa que a gente tem que estar altamente vigilante se a nossa meta é produzir o maior bem possível. Né? Será que a gente está realmente aberto, né, a pensar nas melhores estratégias, ou será que a gente está rejeitando de antemão uma coisa só porque ela contraria aquilo a posição que a gente já tinha antes? Né? Certo. Vamos passar para outro viés agora, que é a questão dos casos individuais versus números. Tá? Então, esse é um tipo de viés que ele nos influencia pela via emocional. Tá? Então, tem muita gente que fala, não, em relação à ética, o centro da ética deveriam ser as nossas emoções. Cuidado, porque as nossas emoções muitas vezes estão lá na base de a gente produzir o pior cenário possível, com boa intenção. Tá? Então, veja, casos individuais de sofrimento geralmente geram uma comoção imensamente maior do que casos, mencionar, por exemplo, que literalmente bilhões, trilhões, quadrilhões de indivíduos estão sofrendo uma situação. Quando a gente divulga um caso, por exemplo, de um único animal, de uma história triste que padeceu, né? Que sofreu muito, etc. E isso gera uma comoção muitíssimo maior do que a gente falar, olha, na exploração animal para consumo tem aí 3 trilhões de animais mortos anualmente. Na natureza tem 10 quintilhões de animais sofrendo a cada instante. Né? Então, em decorrência disso,
os casos individuais recebem muito mais doações do que casos que lidam com um número grande de vítimas. Tá? Então, como a gente viu, dado aqueles critérios para a gente determinar a importância de um problema, isso é exatamente o contrário do que deveria ser feito. Né? Quanto maior a quantidade de vítimas, maior deveria ser os recursos que a gente investiria para beneficiar aquelas vítimas. Tá? Então, esse viés dos casos individuais faz com que a gente tome as decisões com base em preocupações conosco, né? Porque a gente pensa, aquilo nos tocou mais, aquilo mexeu mais com nossos sentimentos, nos emocionou mais, e então isso resulta em que, para aqueles que vão ser afetados por nossa decisão, a situação vai ser pior do que poderia ter sido. Então, existe uma explicação para esse viés, que é o seguinte: por que isso acontece? Né? Porque normalmente quando se descreve ou se mostra em um vídeo, por exemplo, uma foto, o sofrimento de um único indivíduo, a gente tende a conseguir imaginar melhor como é esse indivíduo, como é esse sofrimento. Né? A gente consegue se colocar melhor na pele desse indivíduo. Né? Em contrapartida, quando a gente menciona números, quando a gente mostra, por exemplo, estatísticas da exploração animal ou do sofrimento dos animais na natureza, a maior parte das pessoas pensa nos números, né? E não pensa nos indivíduos que esses números estão representando, né? Então, é por isso que tem esse viés. Então, esse viés se deve a essa capacidade extremamente limitada de imaginação dos humanos, né? Eu acho curioso que os humanos gostam de dizer que tem uma capacidade incrível de imaginação. Esse viés parece que mostra exatamente o contrário, né? Que a nossa capacidade de imaginação não é lá essas coisas, né? Então, mas tem algumas maneiras de tentar contornar esse viés. Tá? Assim, se nossa meta é ser eficiente em ajudar, a gente tem que tentar, de alguma maneira, lidar com essa atitude enviesada e tentar eliminar, né? Pelo menos minimizar. Seja lá no público que a gente vai lidar, seja na gente mesmo, principalmente em cada um de nós. Né? Então, a gente podia pensar, por exemplo, que esses bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, que os números estão representando, não são uma quantidade abstrata. Né? A gente tem que pensar que é aquele caso individual que tanto comoveu a gente, que tanto emocionou a gente, só que repetido muitíssimas vezes. Tá? Isso é uma maneira da gente não esquecer da importância da quantidade dos números. Né? E também tem uma maneira de a gente aproveitar a existência desse viés para chamar atenção para o problema como um todo. Né? Então, é possível a gente mostrar casos individuais de sofrimento, né, para a gente chamar atenção para o problema do sofrimento em geral. Né? Então, só que o mais importante é a gente mostrar isso falando a verdade, que isso é realmente um viés. Né? E tem um outro problema, é que tem muitos problemas importantes que são relacionados a questões que vão acontecer no futuro, que a gente vai abordar no final da aula de hoje, onde esses exemplos de casos individuais eles não vão estar disponíveis, justamente, novamente, por causa daquela capacidade imaginativa extremamente limitada dos humanos, de não conseguirem se colocar no lugar de seres que ainda não nasceram, que vão existir no futuro distante, por exemplo. Depois a gente vai abordar isso com calma. Tá? Vamos passar para outro viés, que é a insensibilidade ao alcance. Esse viés ele está muito presente, sobretudo nos ativistas da causa animal. Então é algo para a gente tomar muito cuidado e estar sempre reparando se a gente não está caindo nesse viés aí. A insensibilidade ao alcance consiste assim, quando a gente compara duas quantidades diferentes, principalmente quando elas são muito grandes, a gente não consegue perceber a diferença de tamanho entre elas. Tá? O quão maior ou menor uma é em relação à outra. E isso prejudica especialmente a causa animal, porque os problemas que a gente lida afetam uma quantidade gigantesca de animais. Né? Então vamos dar um exemplo. Vamos comparar ali 1 bilhão de animais com 1 trilhão de animais. Tá? Todo mundo sabe que 1 trilhão é muito mais do que 1 bilhão. Só que se a gente pedir para comparar em termos de porcentagem, né? O quão maior é 1 trilhão em relação a 1 bilhão? Né? Isso a maioria das pessoas já não saberia, logo de cara já teria que parar para fazer um cálculo, por exemplo. Né? Então, a resposta é essa, que 1 trilhão é 1000 vezes mais do que 1 bilhão. Eu tive que parar para calcular isso, né? Então eu também tinha problemas com esse viés. Tá? Então, a insensibilidade ao alcance, normalmente ela acontece quando os números são muito grandes. Então,
isso devido a gente não reparar na diferença de proporção entre as quantidades, de magnitude, a gente tende a não ajustar a nossa avaliação sobre o quão ruim é uma situação, sobre o quão importante é um problema, proporcionalmente ao tamanho desse problema. Né? E aí, como resultado, a gente falha em avaliar de forma adequada o que a gente deveria fazer quando um grande número de animais é afetado. Né? Então, isso vai prejudicar os nossos julgamentos aí sobre ajudar os animais, principalmente devido a essa grande quantidade de animais que está sofrendo e morrendo. Vamos ver uns exemplos. Vamos pegar, olha, isso aqui realmente mostra um grande exemplo desse viés nos panfletos da causa animal, por exemplo. Se a gente pegar as estatísticas de animais mortos anualmente para consumo, né, a gente tem esses dados são da FAO, né, de 2010, está lá na lista de referências, tá? Já tem 10 anos, né, esses dados, então pode ser que infelizmente tenha aumentado aí a quantidade de animais mortos, né? E está lá no Moody e Brook, que é um artigo desses outros dois cientistas, de 2010 também. Tá? Então, você tem entre 1 e 3 trilhões de peixes capturados no mar, né? Que não sabe o número exato porque eles são medidos em toneladas. Né? Tem peixes, camarões, por exemplo, lagostas, siris. Centenas de bilhões de peixes criados em fábricas de peixe e em torno de 60 bilhões de mamíferos e aves. E aí, quando se fala em exploração animal, o que os ativistas falam? Anualmente são mortos 60 bilhões de animais. Opa, não, 60 bilhões de mamíferos e aves. Quanto é 60 bilhões comparado a, por exemplo, 1 ou 3 trilhões? Vocês sabem de cabeça? Né? Olha, vamos ver uns cálculos aqui. Ó. O número de mamíferos e aves mortos anualmente, 60 bilhões, é apenas 6% de 1 trilhão. Tá? E é só 2% de 3 trilhões. Então, digamos aí, peixes e outros animais aquáticos, né, eles são pelo menos entre 94% e 98% dos animais mortos para consumo. Tá? Então, ou seja, basicamente, a exploração animal é animais aquáticos, quase tudo. Tá? A maioria das pessoas não sabe dessa diferença de proporção, justamente por esse viés da insensibilidade ao alcance. Tá? Então aí a maioria das pessoas, tem gente que fala, não, mas eu tô tentando parar de comer os animais, estou comendo peixe, novamente, vai cair naquele problema que eles são animais menores, né? Vai acabar matando mais animais ainda. Né? Então, isso ilustra bem o viés da insensibilidade ao alcance, né? Porque quando os ativistas falam de exploração animal para consumo, falam de 60 bilhões de animais mortos. E, então, estão falando só de 2%, no máximo aí 6% da exploração animal. Tá. E esse viés da insensibilidade ao alcance é um dos grandes fatores que faz com que as pessoas não se preocupem aí com os danos naturais. Tem outros problemas, né? Tem outras razões pelas quais as pessoas não se importam com os danos naturais. Por exemplo, aquela visão idílica da natureza, que acha que os animais têm vidas boas na natureza, tem aquela veneração pelo que é natural, tudo isso que a gente discutiu na aula 7. Mas esse viés da insensibilidade ao alcance, ele faz a gente não conseguir mensurar a proporção de animais que padecem de danos naturais em comparação aos animais que são afetados por práticas humanas. Tá? Então, a estimativa de animais sencientes na natureza em um dado momento, né, não são números mensais nem anuais, é a população em um dado momento. É mais ou menos 10 quintilhões. Tá? Já vi artigos que sugerem que pode ser até mais, tá? Mas vamos supor aí 10 quintilhões. E como a gente viu na aula 7, a maioria desses animais morre uma morte dolorosa em seus primeiros dias de vida. Tá? Nasce literalmente só para sofrer horrores e morrer depois. Essa quantidade de seres sofrendo aí simplesmente deixa minúscula qualquer outra quantidade de qualquer outra causa, de qualquer outro problema que a gente está acostumado a pensar sobre. Tá? Então, quando a gente fala aí em 10 quintilhões, né, como é que a gente compararia isso? Né? Vamos, só para a gente ter uma ideia do que é quantidade de animais não humanos na natureza. Tá? Vamos supor que a população humana já tivesse atingido 8 bilhões. Não atingiu ainda, né? Mas logo vai atingir 8 bilhões. Tá? Isso seria ainda, comparado aos 10 quintilhões lá de animais não humanos, 8 casas decimais depois da vírgula, 0,0000008%
de 10 quintilhões. Ainda assim, a gente não consegue visualizar a diferença de tamanho. Então, eu resolvi comparar isso com um ano, tá? Para a gente perceber a diferença de tamanho. Tá? Então, olha, se a gente fizesse a comparação com um ano, tá? Então, os 10 quintilhões de animais não humanos mais os 8 bilhões de humanos, tá? Seria o equivalente a um ano. Tá? Então, os 10 quintilhões, tá? E os 8 bilhões, se a gente pegar só os 8 bilhões, que é a população humana, isso vai representar 0,02 segundos desse ano. Todo o resto do ano, de todos os outros dias, de todos os outros meses, cada momento é os 10 quintilhões de animais humanos. E agora deu de entender, então, o problema da insensibilidade ao alcance, porque a imensa maioria das pessoas está se preocupando com isso aqui, ó, né? E deixando todo o resto para trás, devido ao especismo, devido à veneração pelo que é natural, devido à insensibilidade ao alcance, devido à visão idílica da natureza, ou seja, todos esses vieses nos influenciam aí pela via emocional. Né? Então, isso mostra a importância de se raciocinar com clareza, a importância de a gente dar um papel grande para a razão se a gente quer produzir o maior bem. Tá? E levando em conta que, sem contar, né, que os humanos geralmente estão numa condição melhor do que a imensa maioria dos animais não humanos, e tem muito mais gente se preocupando com humanos. Né? Só que apesar do especismo, apesar disso, né, aí, devido ao especismo, mesmo pessoas aí que, por exemplo, se intitulam como veganas, estão muito mais empenhadas em melhorar a situação dos humanos, então elas continuam sendo especistas, né, apesar de se dizerem veganas, porque estão priorizando um sofrimento muito menor de uma quantidade de vítimas gigantescamente menor. Tá? E um problema que já é, muito mais abordado por outras pessoas. Tá? Vamos passar para outro viés, que é a heurística de disponibilidade. Tá? O que são heurísticas? Né? Heurísticas são atalhos mentais que nos poupam tempo de raciocinar sobre questões que poderiam ser muito complexas e a gente precisa de respostas imediatas. Né? Algumas heurísticas elas são muito úteis no dia a dia, mas tem outros tipos de heurística que fazem a gente tirar conclusões enviesadas, tá? que não representam a situação real. A heurística de disponibilidade é uma delas. Tá? Então, a heurística de disponibilidade é um atalho mental que faz com que a gente pense que aquilo que a gente consegue lembrar com mais facilidade ocorre mais frequentemente ou que tem mais probabilidade de acontecer. Né? E, claro, não precisa nem explicar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Só porque a gente lembra com facilidade de uma coisa não quer dizer que essa coisa tem mais probabilidade de ocorrer ou que ocorre mais frequentemente. Por exemplo, eu lembro com facilidade aí de, sei lá, a bomba atômica, por exemplo. Né? A gente lembra com facilidade disso, mas não quer dizer que isso ocorra muito frequentemente, né? Ou pode até ser que tenha alta probabilidade de acontecer no futuro novamente, mas não quer dizer que ocorra mais frequentemente. Tá? Então, por exemplo, quando eu vou lá na verdura comprar coisas, eu tenho mais... Luciano, pensa numa fruta aí. Eu tenho mais facilidade de lembrar, por exemplo, de pera, porque eu gosto bastante de pera. Só que não quer dizer que, porque eu tenho mais facilidade de lembrar, que necessariamente a maioria das frutas lá são peras, né? E de que a probabilidade de ter peras lá é maior. Né? Então, esse é um dos problemas da heurística de disponibilidade e vamos ver como é que isso afeta os animais não humanos. Tá? Vou pedir para cada um de vocês tentar listar de cabeça a causa de mortalidade mais comum de tartarugas marinhas. Qual é que vocês acham que é a mais comum? Tá? Vou dar um tempinho aí. Deem pause no vídeo, se precisar de mais tempo, vou passar para a resposta aqui. As causas que são mais comumente listadas, porque são as que as pessoas lembram mais, são essas. Ó. Ingestão de resíduos de plástico, acho que está em primeiro lugar, né? Poluição dos oceanos, aquecimento global, vazamento de óleo nos oceanos, ou porque elas ficam emaranhadas em equipamentos de pesca, são vítimas de caça e do tráfico ilegal de carne e de casco de tartaruga, né? Bom, aí a gente já pode ver um exemplo do problema que gera a heurística de disponibilidade. Porque esses são os casos que a maioria das pessoas lembram, porque são os casos que elas veem na mídia, aí elas acham que a imensa maioria de tartarugas marinhas está sendo afetada. É por isso que o grande problema para as tartarugas marinhas é esse. Bom, então olha aqui. Ó. Em populações estáveis de tartarugas marinhas,
A estimativa é que somente 1 em 1000 chegue até a fase adulta. Esses dados estão lá no livro do Spotler, né, que é o Sea Turtles. Tá lá depois está nas referências lá também, mas se alguém quiser estar aqui já. E a imensa maioria dessas tartarugas, dessas 999 de cada 1000 aí que morrem, vão morrer nas primeiras horas de vidas, ou semanas, dias ou semanas, devido ao ataque de outros animais, ou simplesmente devido ao calor do sol. O calor do sol é uma das grandes causas aí de morte de tartaruga. Menos de 1% dessas tartarugas são afetadas por práticas humanas. Menos de 1%. Tá? Então, está aí um exemplo do problema que pode ser confiar na heurística de disponibilidade, né? Porque quando a gente pensa aí em tartarugas marinhas, as pessoas lembram com facilidade como o plástico afeta elas, né? Tem aquele panfletinho que é divulgado da tartaruga sendo afogada por um plástico e tal. E aí as pessoas pensam, isso aí é um dos principais problemas que afeta as tartarugas marinhas. Não, o principal problema são os danos naturais, né? As práticas humanas afetam menos de 1% de todas as tartarugas marinhas. Por que a gente acaba tendo essa visão enviesada, principalmente em relação aos animais da natureza, né? Porque assim, quando que a gente lembra de exemplos de situações que a gente não tem contato pessoal? É pelo que a gente vê em revistas, na internet, na televisão, em filmes, etc. Né? Então, devido a isso, alguns problemas que afetam os animais não humanos recebem muito mais atenção do que outros, até mesmo pelos defensores dos animais. Por quê? Porque alguns desses casos aparecem muito mais na mídia do que outros. Né? Por exemplo, os danos antropogênicos são mais noticiados do que os danos naturais. Né? Por quê? Porque a mídia foca justamente em acontecimentos incomuns. Né? O que vai despertar a atenção do público são acontecimentos incomuns. Não vai ser noticiado na mídia, por exemplo, que humanos morrem de câncer. Porque tem humanos morrendo de câncer o tempo inteiro. Né? Não vai ser noticiado na mídia que os animais não humanos estão sendo mortos e sofrendo intensamente para consumo ou como vítimas de danos naturais, porque isso é a regra. O que é noticiado é quando algo foge da regra. Né? Então, por exemplo, os danos que os animais padecem em decorrência de fome, doenças ou predação são tão comuns que raramente aparecem na mídia, se é que aparece alguma vez. Né? Se aparecer, tende a ser, digamos, reportagens jocosas, assim, até debochadas, né? Tende a trivializar esses danos devido a esse viés de veneração pelo que é natural. Né? Eu lembro que eu vi uma reportagem no jornal ainda esse mês, se eu não me engano, que passou lá, olha que bonitinho, o gavião tá voando lá e pegou, não sei o que era um animal, um mamífero grande, assim, não sei se é um filhote de ovelha, e o gavião pegou e saiu voando com ele, todo mundo rindo, achando graça, né? Sem levar em conta aí o sofrimento do animal. Tá? Então, diferentemente, os danos antropogênicos, quando aparecem na mídia, não são representados assim, né? Aparece também só quando é fora do comum, mas geralmente já é algo que não é venerado, pelo menos. Né? A não ser quando é uma coisa institucionalizada, por exemplo, né? O pessoal mostra, olha a festa do rodeio, que coisa linda, e etc. Né? Então, devido a essa cobertura na mídia de eventos incomuns, as pessoas acabam achando que o evento incomum é a norma. Então, por exemplo, o que vai aparecer na mídia em relação a animais não humanos favoravelmente aos animais? Quando algum psicopata, por exemplo, pega um animal não humano na rua e faz uma atrocidade com ele. Né? Então isso gera uma comoção enorme, porque é um caso individual, e isso faz as pessoas pensarem que que normalmente os animais estão bem e isso foi um caso isolado. Né? E em relação aos animais na natureza, mesma coisa, né? Porque a mídia vai enfatizar aqueles animais adultos, de grande porte, como a gente viu, são a imensa minoria, né? Que por vezes têm vidas significativas, e aí, por isso, a maioria das pessoas pensa que os animais da natureza são desse tipo, né? Que, na verdade, não é, a imensa minoria. Então, outro problema da heurística de disponibilidade não é só a cobertura na mídia, mas as experiências pessoais. Por exemplo, né, os humanos normalmente dividem as suas casas aí com cães e gatos. Né? E tem alguns humanos que tiveram experiências pessoais intensas, né, de resgatar animais abandonados. Né? Então, essa intensidade emocional dessas experiências pode fazer com que a avaliação que essas pessoas fazem da frequência com que esses animais são afetados seja enviesada. Por exemplo, pode fazer com que essas pessoas achem que tenha
um maior número de cães e gatos sofrendo e morrendo do que, por exemplo, peixes, né? Mesmo do que porcos e vacas e aves. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, os dados da Animal Charity Evaluators, né? Então, tem aqui uma tabela dos animais terrestres domesticados mortos nos Estados Unidos, né? Então, 99,6% é na indústria pecuária, 0,2% nos laboratórios, 0,0,7% para vestuário, 0,3% mortos em abrigos de animais, né? Porque lá, assim como em alguns lugares aqui do Brasil, eles chacinam os animais que não são adotados, né? Eles chamam de eutanásia, mas isso não tem nada a ver com eutanásia, né? Assassinato e tal. E 0,01% são outros casos. Mas o que acontece com as doações? A quantidade de doações não é proporcional a isso aqui, porque 66% vai para abrigos de animais considerados aí de companhia, né? Que são 0,3% do total ali, e 32% vão para grupos com atividades mistas ou diversas, né, que abordam isso tudo, mas só 0,8% de doações vai para as organizações que trabalham com a questão dos animais mortos para consumo, né? Então, isso é mais uma consequência negativa desse viés de heurística de disponibilidade, tá? Que é outro viés que nos afeta pelo lado emocional. E vamos observar uma coisa muito interessante. Essas estatísticas aqui, ó, elas também, cuidado para não interpretá-las de maneira enviesada, né? Porque elas estão deixando de fora a imensa maioria dos animais, tanto os que são explorados pelos humanos, porque não está falando aqui dos peixes, né, que são pescados diretamente no mar, só está falando da indústria de pecuária, acho que só está levando em conta a criação de animais, e não está falando também dos danos naturais, né? Que, como a gente viu, é os 10 quintilhões, lá, que é um número tão gigante, tão incrivelmente astronômico, que faz qualquer outra desses problemas ficar minúsculo, né? Em quantidade de vítimas, né? Pode ser que em termos de sofrimento individual não seja assim, mas em quantidade de vítimas sim. Tá? Então, essa estatística ali também está deixando de fora a maioria dos animais. Então, essa heurística de disponibilidade é uma das razões pela qual predomina essa visão otimista e realista, falsa, né? Completamente falsa dos animais na natureza, que é essa visão romantizada que acha que os animais vivem bem na natureza. Né? Então, enfatizando, a mídia, né, os jornais, as revistas, os documentários, né, mostram animais que não são representativos das populações padrão dos animais na natureza. Né? Por isso que quando as pessoas vão pensar num animal na natureza, elas vão pensar um grande mamífero adulto ou talvez em algum outro vertebrado. Né? Isso é uma minúscula minoria dos animais na natureza. Né? São aqueles animais que têm uma maior possibilidade de ter uma vida predominantemente positiva, que ainda assim estão sujeitos aí, um monte de casos a doenças, de morte prematuras e etc., mas não estão tão mal em comparação àqueles animais que são a imensa maioria, que são os animais de pequeno porte, né, e recém-nascidos, por exemplo. Esses animais mamíferos adultos aí são uma minúscula minoria dos animais da natureza. Por quê? A maioria dos mamíferos são pequenos roedores. A maioria das pessoas, quando pensam em animais da natureza, não pensam em roedores. Né? E a maioria dos vertebrados não são mamíferos, né? São peixes. E a maioria dos animais não são vertebrados, são invertebrados. Né? E a maioria das pessoas pensa em adultos, né? Quando pensa em animais da natureza. Pensa lá no leão, numa gazela, numa zebra adulta. Só que a maioria dos animais da natureza são os animais muito jovens que acabaram de nascer e que morrem pouco depois. Tá? Então, essa visão equivocada é altamente prejudicial para os animais, pois ela contribui para essa concepção falsa de que os animais vivem, na maioria das vezes, vidas boas na natureza. Né? E essa é uma das razões que leva a uma falta de preocupação com os danos que esses animais sofrem. Né? E, consequentemente, leva a uma falta de interesse em descobrir maneiras de ajudá-los. Mas não é só isso, né? Tem essa visão romantizada da vida dos animais da natureza, tem a veneração pelo que é natural, tem o especismo antropocêntrico, tem a insensibilidade ao alcance, tem a heurística de disponibilidade, tem uma série de vieses aí que nos influenciam pela via emocional, que fazem com que a gente não se importe com essas vítimas. Tá? Então vamos falar agora de uma das coisas mais importantes aqui, que é o viés temporal. Tá? Vamos ver por que isso é importante. O viés temporal,
ele nos influencia a avaliar equivocadamente a importância de um problema com base na época em que esse problema acontece. Tá? E, como a gente vai ver, esse viés prejudica a nossa avaliação sobre qual é a importância de um problema e também sobre a eficiência das nossas estratégias. Tá? Vamos dar aqui um exemplo de viés temporal. A maioria de nós se importa mais com um acontecimento quanto mais próximo do futuro esse acontecimento estiver. Tá? Por exemplo, se com uma mesma quantia de recursos, né, a gente pode ou evitar um dano que vai acontecer daqui a um ano, ou um outro dano que é 2 vezes maior, mas que vai acontecer daqui a 10 anos, tem muita gente que vai preferir a primeira opção, só porque o dano vai acontecer antes, tá? Só porque um vai ser daqui a um ano. Só que vejam, com uma mesma quantidade de recursos, se a gente investir no segundo problema, que vai acontecer daqui a 10 anos, a gente vai conseguir evitar o dobro de sofrimento. Né? É claro, poderia se dizer assim, não, mas tem certos eventos que uma vez que eles acontecem, dali para frente, eles tornam tudo pior. Então, é sempre melhor querer que eles aconteçam o quão depois. Né? Claro, isso é plausível. Só que a época em que um evento acontece não é em si relevante para o quão ruim ou bom é esse evento. Tá? É isso que eu quero apontar. Então, com base nesse viés, na percepção de que existe esse viés temporal, a gente pode entender agora a importância da preocupação com o futuro. Tá? Quando eu falo futuro, como deve estar claro agora, não é o futuro da humanidade. Tá? Por favor, não cometam essa confusão absurda. É o futuro levando em conta todos os seres sencientes. Tá? A gente já viu que o especismo é injustificável. Então, para a gente entender a importância do futuro, eu quero fazer aqui uma analogia com o raciocínio prudencial. Tá? Então, veja, o que eu estou falando aqui agora ainda não é a importância do futuro, tá? De todos os seres sencientes. Vou dar um exemplo que é equivalente de quando a gente está utilizando o raciocínio prudencial, que é aquele raciocínio que a gente usa para ver o nosso próprio bem a longo prazo, em longo prazo. Né? Então, veja, ainda estamos centrados aqui no raciocínio sobre individual. Depois a gente vai ver como é que extrapola isso para todos os seres sencientes. Vamos supor que uma pessoa tem essa meta: ocorrer o máximo daquilo que é bom para si e o mínimo daquilo que é ruim para si durante toda a sua vida. Tá? Vamos supor que a pessoa tem essa meta e, então, ela vai raciocinar de modo a atingir essa meta, que é o raciocínio prudencial, né? Porque ela vai tentar prevenir o máximo aquilo que prejudica ela e tentar que aconteça também o máximo daquilo que é bom para ela. Então, vamos supor que agora essa pessoa tem que fazer uma escolha, tá? E ela só tem 2 cursos de ação, o C1 e o C2. Na primeira opção, ela vai ter uma grande felicidade nos próximos 5 anos, tá? Mas isso vai acarretar num grande sofrimento pelos 30 anos seguintes. Tá? Ou ela pode escolher o C2, que ela vai ter uma felicidade mínima nos próximos 15 anos, tá? Ela não vai estar mal, mas tem uma felicidade muito mínima, mas depois desses 15 anos ela vai ter uma felicidade muito grande por 20 anos. Se a pessoa tem a meta de conseguir a melhor situação para ela no total, então ela deve escolher o C2, porque aqui ela vai ter muito mais felicidade e menos sofrimento do que em C1. Tá? Então, ela não estaria tomando uma decisão inteligente se ela escolhesse a primeira opção. Tá? Só porque ela dissesse, mas aqui a felicidade maior vai acontecer primeiro. Sim, e daí? Né? Se o objetivo dela é ela conseguir o maior bem para ela possível, não faz sentido escolher essa menor felicidade aqui só porque a felicidade aconteceria primeiro. Tá? Então, eu estou querendo mostrar com esse raciocínio é que o momento em que um evento bom ou ruim vai acontecer não depende, não influencia na quantidade total de benefícios e de danos que ocorreria. Né? E não influencia também no quão bom ou ruim seria esse evento. Tá? Então, essa preocupação com o futuro, que eu estou tentando chamar a atenção aqui de vocês, é igualzinho a esse raciocínio prudencial, só que em vez de levar em conta só o nosso próprio bem, a gente levaria em conta o bem de todos os seres sencientes afetados. Mas não só os que estão vivos agora, todos os que a gente poderia afetar. E a gente pode afetar, com nossas escolhas agora, os seres que vão nascer no futuro. Tá? Isso que eu quero mostrar. Então, o que se segue da igual consideração dos seres sencientes é
um raciocínio análogo ao raciocínio prudencial, só que a diferença é que a gente contaria igualmente todos os seres que a gente poderia afetar. Então, não tem por que a gente contar isso só até quando a gente continuaria vivo, né? Não, a gente tem que, com as nossas decisões agora, a gente pode afetar muitos seres sencientes que vão existir muito depois de a gente não existir mais, né? Então, não tem por que a gente limitar essa consideração aos seres sencientes vivos agora ou que vão nascer no futuro próximo. Porque com as nossas decisões agora, a gente pode afetar seres sencientes que vão viver num futuro distante, né? E não tem por que dizer que só porque eles vão nascer depois, eles não são dignos de consideração moral. Se alguém ainda não entendeu esse ponto, vamos fazer uma analogia. Vamos supor que, sei lá, 70 mil anos atrás, tivesse existido uma outra civilização que pudesse ter evitado todos os danos que a gente padece agora. A gente acharia, e aí vamos supor que por escolha própria, ele disseram, não, esses caras vão nascer daqui a muitos anos, muitos milhões de anos aí, a gente não vai evitar o sofrimento deles porra nenhuma. A gente acharia que eles agiram de uma forma muito injusta, né? Então, a mesma coisa em relação às gerações futuras, em relação às nossas escolhas, tá? Então, se a gente quer produzir o maior bem possível, a gente não pode pensar só nos animais que estão vivos agora ou que vão estar vivos no futuro próximo. O que a gente tem que fazer, né? Para conseguir causar o maior bem possível, a gente tem que imaginar e comparar várias histórias completas do mundo. Para imaginar assim, olha, é uma história que começa agora, com a nossa decisão, e vai durar até o fim dos tempos. E aí a gente vai se perguntar, dentre todas as estratégias disponíveis, né, qual será que vai ter o melhor resultado para todos os seres sencientes afetados, desde agora até o final dos tempos, nessa história completa, né? Qual delas que vai produzir o maior saldo positivo nessa história completa de mundo, né? Então, infelizmente, os defensores dos animais geralmente preferem certa estratégia, elas escolhem, né, os defensores dos animais escolhem estratégias com base no impacto que essas estratégias vão ter sobre os animais que estão vivos agora, ou no máximo no futuro muito próximo, né? Mas, quando estão fazendo isso, quando estão escolhendo essas estratégias com base nisso, elas não estão estimando qual é essas histórias completas, qual é a melhor história completa de mundo que a gente poderia conseguir, né? Então, uma estratégia que pode parecer melhor em curto prazo, ela pode não ser a melhor estratégia se a gente contar todo o prazo, né? E pode até ser contraproducente, né? Mas alguém poderia objetar e dizer o seguinte, mas espera aí, Luciano, tu está pensando aí num futuro muito distante, e quanto mais distante o futuro, mais difícil prever qual vai ser os desdobramentos de consequências das nossas decisões agora. Sim, isso é verdade, né? Então, podia ser objetado que a gente pode prever melhor o que vai acontecer no futuro próximo. Isso é verdade, e o I ficou aqui e o resto da frase ficou aqui, não tem problema, né? Então, isso é verdade, mas a eficiência de uma estratégia, ela depende do impacto esperado dessa estratégia. Ela não depende do grau de certeza que a gente pode ter sobre os resultados. Para a gente entender isso, tem aqui um exemplo. Entre a certeza de salvar 3 animais ou a alta probabilidade de salvar 1000 animais com a mesma quantidade de recursos, essa segunda estratégia parece claramente melhor, mesmo que seja difícil a gente estimar qual é essa alta probabilidade de salvar 10.000. Tá? Mas ainda assim parece que nesse caso a gente deveria arriscar. Tá? Então, a gente pode, claro, certeza absoluta ninguém vai ter de nada, mas a gente pode tomar decisões com base no impacto esperado, com base nas informações que a gente tem, que eu já vou falar um pouquinho depois. Tá? Então, por que é injustificável negligenciar o futuro? Principalmente pelo seguinte, a gente viu que um dos critérios para eleger prioridade de problemas é a quantidade de vítimas. Né? O que acontece é que a quantidade de seres sencientes que vão existir no futuro e que a gente pode afetar agora com as nossas decisões, principalmente com a visão de mundo que a gente difunde, ela é tão imensamente maior que é difícil imaginar uma comparação. Porque levando em conta o total de seres sencientes que surgiram desde o início do primeiro ser senciente que apareceu, tá? Pegando agora e comparando de agora até o final dos tempos, é muito provável que a imensa maioria de seres sencientes vai existir no futuro. Muito maior do que existiu até agora. Então, tendo isso em vista, tá, é injustificável a gente se importar apenas ou preferencialmente com os seres que existem
no presente ou só num futuro próximo, já que a gente pode afetar todos esses outros, tá? Por quê? Então, agora isso é muito importante. Como que a gente poderia afetar, né? De acordo com o tipo de visão de mundo que a gente difunde, tá? Então, a gente vai entrar nessa questão dos riscos S, tá? Então, o que é os riscos S? Tá? Só antes da gente entrar nos riscos S, o que eu estou falando de diferentes visões de mundo? Né? Por exemplo, vamos supor que a gente queira divulgar aí a consideração pelos animais, tentando fazer com que as pessoas deixem de consumir os animais. Né? Existem várias razões que são endereçadas para fazer as pessoas deixarem de consumir os animais. Uma delas, né, é a própria consideração pelos animais, enquanto seres capazes de sofrer e desfrutar. Mas, muitas vezes, né, no ativismo da causa animal, se usa aí argumentos indiretos, por exemplo, argumentos antropocêntricos ou ambientalistas, né? Por exemplo, dizer, vai ser melhor para a sua saúde, vai ser melhor para o meio ambiente. Então, ainda que em termos de curto prazo, se todos esses três argumentos, aí vamos pegar o argumento antropocêntrico, o argumento ambientalista e o argumento centrado na ciência, vamos supor que a curto prazo, se esses três argumentos convencem uma mesma pessoa ou um mesmo grupo de pessoas a parar de consumir os animais, pode ser que o impacto direto em curtíssimo prazo, em curto prazo, seja parecido, tá? Mas em longo prazo é muito diferente. Por quê? Porque esses argumentos estão divulgando visões de mundo diferentes e isso vai influenciar essas pessoas a tomarem decisões diferentes ao longo da vida e a passarem esses argumentos adiante para outras pessoas que vão tomar decisões diferentes ao longo das suas vidas e vão passar isso para as próximas gerações e assim por diante. Então, é por isso que divulgar a consideração pelos seres sencientes tem um impacto de longo prazo muito diferente de divulgar aí o não consumo de animais por razões ambientalistas ou antropocêntricas, e essas razões podem, inclusive, ser contraproducentes e aumentar o especismo, né, essas razões indiretas. Mas isso eu não vou discutir em detalhes agora, vamos entrar agora na discussão aqui dos riscos S. Tá? Riscos S é uma abreviação para riscos de sofrimento, né, em inglês é o S-Risks, e ele é um dos tópicos mais comentados nessa discussão aí do altruísmo eficaz, né? Porque os riscos S são os riscos de sofrimento no futuro, que é riscos de no futuro existir um sofrimento enormemente maior para uma imensa quantidade de indivíduos altamente maior do que tem agora, devido ao desenvolvimento de novas tecnologias que afetariam negativamente os seres sencientes de maneira massiva. Tá? No passado, isso já aconteceu um monte de vezes, né? Por exemplo, o desenvolvimento da pecuária industrial, né? E o desenvolvimento de novas tecnologias de armamento, né? Foram tecnologias que afetaram negativamente aí uma quantidade enorme, afetam ainda, né, de seres sencientes, e não precisa ter uma intenção malévola assim dos humanos para isso ocorrer, basta que tenha o desenvolvimento tecnológico e tenha o fato de as pessoas não se importarem com aquelas vítimas. Né? E oportunidade e negligência geram uma quantidade imensa de dano. Um exemplo de quais seriam os exemplos aí de riscos S no futuro, né? A criação de insetos para consumo. Como a gente viu, a gente tem fortes razões para acreditar que uma boa parte dos insetos é senciente, né? Tem experiências. Como eles são animais muito menores, então, para se produzir o equivalente a 1 quilo de carne bovina, por exemplo, para se produzir o equivalente com insetos, envolveria uma quantidade de sofrimento e de mortes gigantescamente maior, né? Imensamente maior, porque os animais são muito menores, né? Outro risco aí de risco S no futuro é a expansão do território natural na Terra ou para outros corpos celestes, né? Por exemplo, como a gente viu na aula 7, onde tem território natural, né, vegetação, florestas ou oceanos, vai ter ali uma maximização de reproduções e de mortes prematuras e do sofrimento, né, decorrente disso. E tem projetos já atualmente aqui de humanos que querem expandir a natureza aí para outros lugares do cosmos, né? Por exemplo, através da terraformação, né? Ou da panspermia, que é espalhar sementes aí pelo cosmos. Ou não precisamos ir muito longe, né? Na própria Terra tem lugares que são desertos e as pessoas, com boa intenção, querem criar florestas nesse lugar, mas sem saber, né, do que a gente agora já sabe, que
isso vai maximizar a quantidade de animais que vai sofrer e morrer naquele local. Tá? E muito provavelmente vai aumentar a quantidade de sofrimento de mortes prematuras ali indefinidamente ao longo do tempo e vai tornar o mundo ainda pior do que já é. Então, isso que eu estou falando aqui, alguns deles dizem respeito ao futuro próximo, por exemplo, a criação de insetos para consumo já é realidade, infelizmente, em alguns lugares, né? Essa expansão do território natural na Terra já se faz, né? Para outros corpos celestes não se faz ainda, é uma coisa que no futuro não sei se próximo ou distante, talvez, espero eu que nunca aconteça. E tem outro risco S bem conhecido, é o desenvolvimento de novas formas de senciência, por exemplo, para meios digitais, porque tem certos autores em filosofia da mente que defendem que a senciência não depende do substrato orgânico, né? Não depende de ter um cérebro orgânico, depende de só você ter uma organização material que cumpra uma função similar. E aí aqueles seres vão ser sencientes, mesmo que sejam máquinas ou mesmo que sejam seres digitais. E o risco S qual é? É que por tais seres não serem orgânicos, eles vão ser discriminados, como são os animais não humanos, e vão sofrer intensamente nesses meios digitais no futuro, aí no futuro muito mais distante, né? Devido à discriminação que sofreria. Né? Então, alguém poderia dizer, pô, cara, tu tá falando de coisas que podem, de cenários aí de ficção científica, que pode ser que nem ocorram. Será que isso tudo aí não é muito especulativo? Né? Por que a gente deveria se preocupar com isso? Bom, primeiro porque a probabilidade deles ocorrerem não é negligível, tá? Mesmo que seja muito distante. E realmente é difícil imaginar com precisão como é que vai ser o futuro distante se a gente agir de um modo ou de outro. Mas a gente pode se basear na evidência disponível de como que as mudanças sociais duradouras geralmente acontecem. Tá? Essas evidências indicam que difundir a consideração moral dos seres sencientes, tá? E rejeitar as perspectivas que discriminam os seres sencientes, né, como o especismo, o ambientalismo, como a gente viu na aula 6, a veneração pelos processos naturais, como a gente viu na aula 7, e a discriminação baseada no tipo de substrato, né, saber se o ser é orgânico ou não é, difundir, então, a igual consideração dos seres sencientes e a rejeição desses vieses tem uma alta probabilidade de prevenir esses riscos S do futuro, porque num mundo onde essa consideração tivesse amplamente difundida, a probabilidade de essas tecnologias não chegarem a existir ou não serem usadas para isso seria muito maior do que num mundo onde isso não fosse difundido. Tá? Então, mesmo que, digamos, a difusão da consideração pelos seres sencientes talvez não consiga impedir o surgimento dessas tecnologias, muito provavelmente ela faria com que isso existisse em menor grau. Tá? Então é por isso que divulgar a consideração pelos seres sencientes tem um impacto de longo prazo imensamente melhor do que argumentos indiretos, por exemplo, para as pessoas pararem de consumir os seres sencientes. Tá? Quando as pessoas divulgam argumentos ambientalistas ou antropocêntricos para fazer as pessoas deixarem de comer os animais, elas não estão estimando aí essa história completa de mundo, né? E não estão levando em conta que difundir a mensagem antropocêntrica ou ambientalista pode reforçar o especismo e aumentar a probabilidade desses riscos S no futuro. Tá? Vamos falar agora de um outro viés, que é o viés da proporção. Tá? O viés da proporção é essa ideia de que a quantidade razoável de recursos que a gente deveria investir em um problema depende da proporção desse problema que é possível de se resolver. Tá? Então, esse viés da proporção ele aparece muito quando a gente fala de danos naturais, porque daí o pessoal fala, poxa, você não está falando de que tem lá essa quantidade absurda de animais sofrendo vítimas de danos naturais, né? Mas, poxa, mesmo que a gente consiga ajudar aí bilhões desses animais, isso ainda vai representar uma fração pequena do problema, então não deveríamos investir em resolver esse problema. Bom, por que isso está errado? Né? Porque essa é uma forma muito equivocada de medir eficiência. Só seria plausível a gente comparar proporções se todos os problemas tivessem o mesmo tamanho. Tá? Então, por exemplo, resolver uma proporção maior de um número de casos muito menor não necessariamente indica maior eficiência. Tá? Então, por exemplo,
vamos supor que com uma mesma quantidade de recursos, eu tenha que escolher ou resolver 1% do problema dos danos naturais ou 99% do problema dos animais explorados pelos humanos, com a mesma quantidade de recursos. Esse 1% dos danos naturais pode ser, muito provavelmente uma quantidade muitíssimo maior do que os 99% do problema dos animais explorados. Tá? Então, vamos ver por quê. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o problema A afete 200 animais, tá? E o problema B afete 1000 animais. Tá? E vamos supor que todos estejam numa situação igualmente ruim. E vamos imaginar que com a mesma quantidade de recursos, ou a gente ajuda 100 animais do problema A, que é 50%, né? Ou a gente ajuda 200 animais do problema B, que é 20%. Né? Então, se a gente escolhe o problema A, a gente ajuda 50% das vítimas, e se a gente escolhe o problema B, ajudamos apenas 20%. Bom, se alguém se baseasse na proporção, ia querer ajudar as vítimas do problema A, né? Bom, mas aí ajudaria metade das vítimas que poderia, né? Porque se a gente escolhe o problema B, a gente vai ter o dobro de eficiência. A gente vai ajudar, com a mesma quantidade de recursos, o dobro de animais, né? Vai ajudar 200 animais, e não 100. Né? Por quê? Então, isso mostra que o parâmetro da proporção é ilusório, né? Porque faria sentido se todos os dois problemas afetassem 200 animais, ou todos os dois afetassem 1000 animais. Faria sentido se basear pela proporção. Mas, ora, 20% aí do problema B é muito mais, é o dobro do que 50% do problema A. Tá? Então, enfatizando, né, muitas vezes esse viés de proporção aparece nas objeções a se ajudar os animais da natureza que são vítimas dos processos naturais. Né? Porque aponta-se que os danos naturais atingem uma quantidade tão gigantesca de animais que mesmo que a gente consiga ajudar uma quantidade enorme deles, isso ainda seria uma pequena fração do problema total. E que por isso deveríamos investir em resolver outro problema. Né? Como deve estar claro agora, isso é um viés, né? Porque o que importa para a gente medir a eficiência no uso de recursos e evitar danos é a quantidade real de danos que a gente consegue evitar com uma mesma quantia de recursos. E não o que isso representa em termos da proporção total de cada problema. Então, essas nossas avaliações elas são frequentemente guiadas por mecanismos não racionais, né, e intuições e emoções que podem levar a julgamentos tendenciosos, como a gente viu em vários casos. Né? Portanto, um recado muito importante, a gente não pode confiar nesse nosso processo de tomada de decisão imediato, né, que vai pelas intuições, pelas emoções, quando a gente faz julgamentos morais, porque então, se a gente faz isso, a gente não só não vai conseguir produzir o maior bem possível, como a gente pode ser muito contraproducente e aumentar ainda mais, sem querer, mesmo que com boa intenção, aumentar ainda mais o sofrimento e as mortes prematuras. Então a gente deve tentar impedir os erros causados por esses viés. Tá? Quais são as possíveis soluções, né, para esses vieses? Né? Tem estudos, como esse aqui do Caviola e outros cientistas aqui, que comprovam que boa parte desse problema dos viés é simplesmente as pessoas não notarem que estão se baseando nesses viés. Né? Por exemplo, agora que a gente já viu essa aula, talvez, espero eu, muitos de vocês comecem a reparar e evitar esses viés. Né? Então, isso significa que se parte do problema é só não perceber esses viés, isso significa que as pessoas, algumas delas, pelo menos, ajustariam as suas decisões se forem informadas sobre a existência desses viéses. Né? Então, isso mostra que a estratégia aí de divulgar a consideração pelos seres sencientes, né? de divulgar a preocupação com o futuro, por exemplo, de reparar nesses viés, isso tem grandes chances de mudar significativamente o impacto que a gente teria e aumentar o nosso impacto positivo. Vou passar o código da aula de hoje aqui, tá? Que eu esqueci de anotar, vou procurar aqui. A lista de chamada, quase que eu ia me esquecendo. Então, a aula de hoje, o código é 25 39 34. Repetindo, aula 8, código para a lista de chamada 25 39 34. Vocês podem colocar lá no Moodle. E eu queria agradecer imensamente o interesse de vocês, em quem assistiu o curso até o final. Né? E fico muito contente que vocês estejam interessados nesse tema.
Qualquer questão vocês podem me enviar lá no Moodle. E agora vocês vão ter aí mais, acho que 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, para terminar de assistir os vídeos e enviar de volta lá a lista de exercícios, com questões, né, que eu vou enviar para vocês. Então é isso, muito obrigado e agradeço a presença de vocês. Até a próxima.